Avançando um pouco mais no conteúdo sobre o sistema de custeio variável, agora nós iremos nos debruçar sobre a margem de segurança e o ponto de equilíbrio do negócio. Essas informações nos ajudarão a entender, por exemplo, qual deve ser o esforço de vendas para ao menos pagarmos as contas e alcançarmos o lucro desejado para os produtos ou serviços que oferecemos. Primeiro, é importante que nós tenhamos a margem de contribuição. Então, vamos imaginar que trabalhamos em uma empresa prestadora de serviços cujo preço unitário do produto é de R$ 100 por item. Okay? Então, você vende algum produto ou presta algum serviço, né, que custa R$ 100. O custo variável é de R$ 30, que são aqueles custos que vão variar conforme a prestação de serviços ou produção. Então, se eu tenho um preço, aliás, de R$ 100 e custos variáveis de 30, o que é que me sobra? R$ 70 é a minha margem de contribuição. Lembrando que a margem de contribuição é aquele valor que, uma vez retirado da receita de vendas os custos variáveis, é o valor que me sobra para então pagar os custos fixos, e o que sobrar após a retirada dos custos fixos é o meu lucro. Então, olha, temos de margem de contribuição R$ 70, certo? Para esse negócio, os gastos fixos mensais são na ordem de R$ 20.000. Então, são aqueles gastos que irão acontecer independentemente do funcionamento ou não, por exemplo, da empresa. Ou se a empresa produzir muito ou se ela produzir pouco, não importa. São gastos que irão acontecer. Por exemplo, o aluguel. Então, eu irei pagar independentemente de funcionar ou não. Concordam comigo? Continuando. Um pouco mais sobre o ponto de equilíbrio. Ele indica em valores financeiros ou em quantidade o resultado mínimo que não signifique prejuízo para o negócio. Ele também pode ser dado adicionando o lucro nos cálculos. Para isso, existe um ponto de equilíbrio contábil, que é aquele valor ou quantidade de itens vendidos que serão suficientes para quitar todos os meus gastos. Então, olha, essa quantidade eu devo vender uma vez. Alcançando esse valor, eu conseguirei pagar pelo menos todos os meus gastos. Ficarei no empate naquele mês, não é? Então, ficarei no 0 a 0. Gastei e paguei tudo que eu gastei. Muito bem. O ponto de equilíbrio financeiro, ele diz respeito ao pagamento de todos os gastos, mais algum pagamento de juros, por exemplo. E o ponto de equilíbrio econômico, aqui eu vou interpretar como é o valor necessário para quitar todos os gastos e ainda obter um lucro desejado, como nós veremos no exemplo no próximo quadro. Então, olha, sobre o ponto de equilíbrio econômico, ele indica o valor necessário para cobrir os gastos fixos da empresa, adicionado ao lucro esperado pelo proprietário. O resultado mostra em quanto a empresa deve gerar de volume de vendas ou receitas para que haja a cobertura dos gastos fixos totais e proporcione o lucro. Eu preferi trazer apenas o ponto de equilíbrio econômico porque ele é o mais interessante para o negócio. Você quer pagar todos os gastos e ainda obter um lucro mínimo. Como é que você chega a esse resultado? Você vai utilizar essa fórmula aqui, olha, onde você vai somar os gastos fixos mais o lucro desejado dividido pela margem de contribuição, certo? Esse lucro desejado, ele deve levar em consideração a concorrência. Você não pode colocar uma margem de lucro tão alta que prejudique a sua competitividade. Então, você observa a concorrência, você observa o quanto os seus clientes estão dispostos a pagar pelo seu produto. Isso vai te ajudar a elaborar aí o conceito do lucro desejado. Então, vamos para um exemplo. Em relação aos números que nós vimos até agora. Então, olha só. Lembra que eu indiquei lá, R$ 20.000 são os gastos fixos desse negócio.
R$5.000 é o meu lucro desejado. Então, para que meu negócio seja viável, eu tenho que ter pelo menos, isso aqui é o mínimo, tá bom? Pelo menos R$5.000 por mês. Eu posso ter mais, eu não posso ter menos. É isso que você deve indicar aí. E qual era a margem de segurança? R$70. Lembra que nós vimos lá atrás? Muito bem. Quando eu faço essa divisão, 20.000 mais 5.000 divididos por 70, eu chego a esse valor aqui, ó. Aliás, a esse resultado, 357,14. Eu posso arredondar para 358 unidades. Então, essa é a quantidade de serviços ou produtos vendidos para que eu possa pagar todos os gastos da minha empresa e ainda chegue aos meus R$5.000 de lucro. Assim que funciona o ponto de equilíbrio do negócio. Ponto de equilíbrio econômico, não é? Sobre a margem de segurança. A margem de segurança, ela ajuda a verificar qual a parte do faturamento que gera lucro, qual o nível de vendas que pode ser reduzido. Vamos entender com um exemplo aqui. Então, agora chegamos à nossa margem de segurança. Prestem bem atenção aqui. Como é que se dá o cálculo da margem de segurança? Você vai subtrair da receita total a receita no ponto de equilíbrio e vai dividir pela própria receita total. Calma, vamos lá que vamos entender. A receita total é o quanto a empresa costuma vender ao longo dos meses. Você pode ter um resultado médio ou, em função dos pedidos que você tenha no mês, é uma previsão de receitas, tá certo? E a receita no ponto de equilíbrio, como é que você chega até ela? Lembra que nós vimos agora que, para pagar todos os gastos e ainda obter R$5.000 de lucros, nós precisávamos vender uma quantidade de itens, né? ou serviços na ordem de 358 unidades ou serviços prestados. Muito bem. Para chegar à receita no ponto de equilíbrio, o que é que você vai fazer? 358, que é essa quantidade do ponto de equilíbrio, vezes o preço de vendas. Lembra que para esse negócio aqui estava estimado lá que era de R$100, ou serviço ou um produto qualquer. Então, você faz a multiplicação de 358 unidades ou serviços prestados vezes R$100. Essa é a receita no ponto de equilíbrio. Então, vamos trazer alguns valores aqui. Então, olha, conforme os pedidos que eu tenho para esse mês, para um determinado negócio, eu espero vender R$40.000. A minha receita do ponto de equilíbrio é essa daqui, ó, 35.714, ou seja, eu tenho que vender ao menos esse valor para poder pagar todos os gastos e obter aqueles R$5.000 de lucro. Então, eu vou fazer 40.000, que é a minha estimativa total de vendas, menos o mínimo que eu devo vender para a empresa chegar aos resultados mínimos que nós gostaríamos que acontecesse. Isso e divido por R$40.000, que é novamente a receita total. E eu chego a esse valor aqui, ó, 4.286. Essa é a minha margem de segurança. Ou seja, se eu tenho essa estimativa total de vendas e ela diminui em R$4.286, significa que eu chegarei à minha receita do ponto de equilíbrio, que a partir daí, se as vendas começarem a cair, significa que eu irei perder resultado. Eu posso chegar a um nível de prejuízo na empresa, certo? Então, quando as vendas diminuírem além de R$4.286, dada a minha estimativa de receita total, eu devo acender um sinal de alerta para que eu possa vender mais, para que eu possa diminuir meus custos para não ter prejuízos. Essa é a minha margem de segurança. Agora nós iremos aprender com algumas planilhas que irão acelerar esse processo de chegada aos custos unitários. E reforçando mais uma vez, aqui eu fiz meio que um overview,
uma passagem rápida pelo conteúdo, mas se você quiser se aprofundar sobre cada um desses conteúdos, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o curso de Gestão de Custos para Pequenos Negócios, onde eu tenho um curso completo para você se aprofundar no aprendizado desse conhecimento. Então vamos agora para as planilhas.